passado o carnaval, o momento em que muitas vezes torcem para que a letargia tome conta da nossa população, mas na verdade foi um momento em que, nos próprios enredos das escolas de samba, nos blocos populares por aí afora em todo o Brasil, a grande marca foi a marca da demonstração da insatisfação popular com o que está acontecendo no nosso país. Mas passado esse momento de euforia carnavalesca, não poderia retomar os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente, sem anunciar aqui em alto e bom som a minha repulsa à tentativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, em buscar aliados, utilizando as redes sociais, para promover algo que é proibido a ele como agente público, que é o fechamento do Congresso Nacional e da Suprema Corte do nosso país. Isso é intolerável. E, aliás, isso é um crime previsto na Constituição Federal, no seu artigo 85, inciso 2º, que diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, no inciso 2º diz, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Eu jurei respeito à Constituição quando assumi o mandato de deputado estadual. Cada um de nós aqui o fez, assim fez o presidente desta casa, o vice-presidente, todos nós parlamentares, assim fez o presidente da República. Eu queria aqui refletir o seguinte: uma coisa tolerada no âmbito das democracias é você ter atos de manifestação de contrariedade a ações de parlamentares, a ações de parlamentos. Isso é uma coisa, isso é da democracia. Criticar as decisões, manifestar posição contrária às decisões tomadas pelos poderes, isto é da democracia. Nunca buscar aliados para auxiliarem num processo que quer que se resulte no fechamento dos poderes instituídos. A institucionalidade da democracia brasileira não pode tolerar isso. Não pode tolerar isso. O Brasil tem uma tradição autoritária, todos nós sabemos. Historicamente, foi um país que se sustentou em longos períodos de ditadura. E todos esses momentos muito duros, com consequências muito severas para a população, para a economia do país, para a sociedade como um todo. Nós não podemos permitir que nenhum movimento de qualquer natureza, puxado por quem quer que seja, especialmente pelo presidente da República, que jurou respeito à democracia e à Constituição, a democracia é cláusula pétrea. Não se pode tolerar qualquer tipo de manifestação que tende a acabar com a democracia. Senhor presidente, eu pediria só mais um tempinho para poder concluir aqui a minha fala. Vossa Excelência, 2 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência. É porque é necessário dizer que a democracia tem uma salvaguarda muito especial na Constituição de 1988. E qualquer ato atentatório a ela não pode ser tolerado. Eu peço que todos nós, independente aqui de posição, de direita, de esquerda, independente da filiação partidária, mas que tem responsabilidade com o regime democrático que nos abraça. Se nós estamos aqui, é porque a democracia permitiu que aqui chegássemos. Eu peço que todos nós, de forma institucional, e buscando da institucionalidade constitucional desse país, nós busquemos impedir que esse tipo de atitude continue prosperando, sob pena de mais na frente nós assistirmos a mais uma derrubada do sistema democrático brasileiro. Isso não pode ser tolerado. As consequências são gravíssimas. E nós, que conhecemos a história desse país, não podemos ficar silenciosos diante de atitudes como essa que foi agora praticada pelo presidente da República, que deveria ser o principal resguardador da democracia e das instituições democráticas, que são passíveis de crítica, sim. O Congresso é passível de crítica, esta Assembleia Legislativa é passível de crítica, os mandatários são passíveis de crítica, mas os poderes têm que ser preservados em nome da preservação da democracia. Meu repúdio, minha repulsa, minha indignação a atitudes como essa praticadas pelo presidente da República do nosso país. É uma fala histórica, é de um deputado que à época liderou a oposição consentida, bem verdade, à ditadura militar,
né? Mas fez um trabalho que é reconhecido, inclusive, por nós que somos mais à esquerda, reconhecemos o trabalho, a liderança que teve Ulisses Guimarães naquele momento de transição democrática. Ele fez um discurso histórico ao promulgar a Constituição de 88. E esse discurso, depois dessas manifestações do atual presidente, esse discurso voltou a ser muito utilizado por aqueles que defendem o respeito a essa Constituição que resgatou a democracia, reinstalou no Brasil o regime democrático. E eu trouxe para apresentar no dia de hoje, porque ele é muito forte. Ulisses Guimarães foi uma referência na resistência à ditadura e o discurso é muito contundente. E eu quero no dia de hoje fazer minhas as palavras de Ulisses Guimarães, que nós vamos ouvir agora, neste pequeno vídeo. É curto, dá para nós acompanhar. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. É isso, um recado que já foi de 1988, né, da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, um recado duro contra aqueles que atacam a democracia, o regime democrático, mas é um recado muito atual, muito presente. E eu quero concluir, presidente, essa minha breve fala no grande expediente, depois de dizer que vamos também tomar medidas no sentido de moções que visem o aprofundamento da averiguação e da responsabilização desses atos praticados pelo presidente da República. Eu quero dizer o seguinte, veja, nós como já disse, vivemos outros momentos de ditadura. E eles sempre começam com uma preparação. Tem todo um conjunto de ações prévias que preparam para justificar a instalação do regime de exceção. O que está se fazendo no Brasil é exatamente isso. Silenciar ou se omitir diante desse momento é pactuar com ele. E as consequências poderão vir. O presidente em exercício nessa sessão disse bem, já há toda uma configuração no governo que vai nessa linha, a começar pela própria composição ministerial. Você veja, nem os militares, minha memória talvez mas ministro da Casa Civil, ser militar, é alguma coisa que, sabe, mas isso aí ainda fica na ordem das opções políticas permitidas. Atentar contra o Congresso, contra o Supremo, em defesa personalíssima de quem está dirigindo o país, não é democrático. Não contará com nosso apoio. E precisa ter resistência. Eu resisto sim ao governo, às medidas e ao projeto que este presidente encarna a nação. Mas aí a gente diverge, a gente faz oposição, faz crítica. Mas, no dizer de Ulisses, medida que atenta contra a democracia, essas merecem
ações contumazes, de ódio e de nojo, para enfrentarmos e não permitirmos que aconteça. Espero que todo cidadão e toda cidadã desse país que aposta que a liberdade tem que ser preservada, tome atitudes como as que espero que o Congresso, que o Supremo tomem na preservação da institucionalidade democrática do nosso país. Era isso. Muito obrigado, presidente.